O carnaval passa, mas o corpo fica. E depois do excesso, ele sempre dá sinais. Sono regulado, intestino afetado, dores nas articulações, falta de ânimo, cansaço. Não é sobre castigo, é sobre ajustes. É sobre dar de volta para o corpo aquilo que foi exigido num período curto e com mais intensidade. A vida não é sobre não ter excessos, é sobre saber fazer o caminho de volta, porque o corpo sempre merece o cuidado para que ele tenha o equilíbrio e harmonias necessárias para o funcionamento adequado. É sobre isso.